Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje eu venho aqui para o nosso bate-papo semanal de ensino religioso. Hoje vamos para a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro. E qual será o encontro de hoje? Qual será a temática que nós vamos abordar, conversar, bater um papo gostoso? Será sobre direitos humanos. Que relação é essa? O que são direitos humanos? E qual a relação entre direitos humanos e a questão do ensino religioso? Vamos em frente, vamos bater um papo sobre essa temática. Antes de mais nada, convido vocês a acompanharem aí na tela esse pensamento. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direito. Hannah Arendt, preste bem atenção, é o direito a ter direito. Vamos debater sobre essa questão dos direitos humanos e já adianto também sobre a dignidade do ser humano, a dignidade humana. Então vamos nessa, direito a ter direito, o respeito. Lembrem de quando nós, em aulas anteriores, debatemos sobre a questão do respeito, certo? Vivemos num mundo plural, as pessoas pensam de forma diferente. Então vamos ter respeito, o direito a ter direito. Vamos lá, mais uma vez acompanhe aí a tela. A imagem diz muito, a imagem já diz toda essa questão da falta de dignidade e da falta de respeito ao ser humano. Essa imagem nos convida a pensar o quê? O desrespeito. Nós temos aí os migrantes, aqueles que saem de sua terra, certo? Saem por uma questão de perseguição. Então a própria tela, a própria imagem, ela já nos convida a refletir sobre a questão de quê? Da falta de direito. Essa questão que nós comentamos, o direito a ter direito. Vamos em frente. Mas qual será o objetivo geral de nossa aula, de nosso bate-papo? Prestem bem atenção. O objetivo geral é conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que será isso? Destacando o respeito à liberdade religiosa. Então nós temos aqui palavras-chave. Quais são elas? A questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, humanos, certo? E a questão do respeito à liberdade religiosa, como não poderia deixar de ser, porque nossa aula é de ensino religioso. Então, há o direito humano e também o direito a professar sua fé. Então, o objetivo é este. Vamos em frente. Olhem só esse pensamento, essa definição, aliás, de Dalmo Dallari. Ele diz, direitos humanos é uma forma sintética, simples, de nos referirmos a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa, que precisa ser respeitada como pessoa. São aqueles direitos necessários para a satisfação das necessidades humanas fundamentais. Como há na tela, eu destaquei a questão das necessidades humanas fundamentais. Mas quais serão as necessidades humanas fundamentais? Prestem bem atenção que sempre estou aqui citando a palavra pessoa humana, a questão do ser humano, a dignidade humana. Então vamos em frente. Nós temos aqui forças que ferem a dignidade humana. Convido a vocês a refletirem neste momento sobre as forças atuais e do passado também que feriam, cortavam, certo? Tolhiam a dignidade humana. Aquelas forças, certo, minha gente? Aquelas forças que deixavam, que proibiam do ser humano viver em plenitude. Vamos lá aqui. Vamos meditar sobre as imagens seguintes. São cenas de intolerância, são cenas de perseguição. Vamos lá. Para isso, acompanhe na tela. Vamos ver aqui. Essas imagens, elas por si só já falam muito. A primeira imagem, convido vocês a refletirem sobre os refugiados, os perseguidos, as minorias. Lembram quando eu falei a vocês que a questão da minoria não é uma questão de quantidade, e sim daqueles grupos de seres humanos que têm os seus direitos tolhidos, cortados. Então aqui nós temos uma imagem dos imigrantes, dos refugiados, daqueles que saem de suas terras
por uma questão política, religiosa, a questão da perseguição. Vamos para uma próxima imagem. Nós temos aqui uma questão bem atual, a exploração. Essa imagem é uma metáfora, é uma analogia, aliás, da exploração no trabalho. Uma questão bem atual. Vamos para a próxima. Nós temos aí a escravidão. Muitas vezes nós achamos que a palavra escravidão vai nos remeter a quê? A uma questão do passado. Mas aí nós temos uma imagem forte, uma imagem de correntes. Essa imagem aconteceu realmente, é uma fotografia tirada neste século, há pouco tempo, aliás, e está nos remetendo a quê? A questão da escravidão humana, a escravidão que ainda existe. Nós temos aqui uma outra imagem, o direito à vida, certo? Matar, a questão da pena capital. Então nós temos aqui o direito à vida sendo tolhido. Outra questão, direito ao estudo. Prestem bem atenção nesta fotografia, nesta imagem. Nós temos uma criança que está vendendo balas, confeitos, em um trânsito. Vejam que há aí o quê? A falta do direito ao estudo. Então, essas imagens que eu acabei de mostrar a vocês, elas mostram, elas esclarecem um pouco o nosso assunto, que é justamente o quê? O direito humano, os direitos do homem, os direitos da mulher, a falta da dignidade humana. Aliás, o não respeito à dignidade humana. Outra imagem forte é a liberdade religiosa. Quantos povos no mundo, como há na tela mostrando, quantos povos no mundo lutam para poderem professar a sua fé? Muitas vezes são minorias que são perseguidas. Então tudo isso aqui está mostrando o quê? O corte dessa dignidade humana. Uma questão importante é o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48, representa o reconhecimento, olha a palavra, reconhecimento de que os direitos básicos e as liberdades fundamentais são inerentes, quer dizer, próprios a todo ser humano, e foi responsável por avanços na defesa desses direitos em diversas partes do mundo. Então eu tenho reconhecimento, certo? O direito fundamental da pessoa humana. E esses direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, e esse documento foi responsável para quê? Para incentivar a construção e a criação de várias leis, essas leis que vão quê? Defender o respeito, a dignidade, o direito humano. Vamos ver aqui. Esse documento foi adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 48, e ele se chama como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abalados pela recente barbárie, olha a palavra barbárie, da Segunda Guerra Mundial, que ela foi em 39 a 45, e com o intuito de construir um mundo sob novos alicerces ideológicos. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos refletir? Vejam só, aqui está mostrando justamente que os países, que a Organização das Nações Unidas, certo? Construíram, arquitetaram, teceram esse documento porque estavam atônitos diante de quê? Do que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Esta guerra abalou tantos alicerces do mundo, a barbárie, a crueldade, a guerra, a perseguição às minorias, que as nações votaram, construíram um documento para preservar perante a lei a dignidade humana. Então foi preciso, entre aspas, a questão de o homem ver a barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial para construir um documento, que esse documento ele estivesse ali o quê? Cantando, solidificando os direitos da humanidade, o direito da dignidade humana. Vamos em frente. Nós temos uma imagem, veja esta imagem aqui, que nos remete justamente a esse período da Segunda Grande Guerra Mundial. Lembrar que nós tivemos duas grandes guerras, né? A primeira e a segunda abalou as estruturas pela sua barbárie. As nações viram que a barbárie, a bomba atômica,
e Holocausto, entre tantos fatos. Então vamos adiante. O artigo, esse documento, aliás, o documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele contém com 30 artigos. A declaração é considerada o documento mais traduzido do mundo. Ele foi traduzido para mais de 500 idiomas e inspirou a constituição de vários estados e democracias recentes. Lembrar, democracia, o direito. Então vejam só aqui. Aqui eu saliento o quê? O documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento constituído por 30 artigos. Esse documento é o mais traduzido em todo o mundo e ele assegurou o quê? A dignidade humana. E ele inspirou a criação de várias constituições de países, estados democráticos. Então, dignidade humana, respeito humano, a liberdade humana, a liberdade religiosa que nós iremos observar. Nós temos aqui esta imagem, aqui eu tenho pela dignidade humana, é uma imagem que está mostrando aqui uma questão do Holocausto ocorrido na Segunda Grande Guerra Mundial e vejam, aliás, que são crianças. Então veja só, a criança sendo tolhida da sua dignidade, do seu direito de ser criança. A guerra, a barbárie, é uma imagem que nos convida a refletir. Essa imagem, ela por si só já diz muito. Ela nos leva a entender a necessidade de um documento de leis para preservarem o quê? A dignidade do ser humano. Deixar o ser humano viver em sua plenitude. Um ponto importante é o seguinte, o texto condena, vocês podem chegar e perguntar, mas professor, o senhor está falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, aliás, o que seria essa dignidade humana? Quais são os direitos humanos, certo? Responsáveis, que esse texto busca salientar, frisar, impor não, mas sim o quê? É um documento que está buscando o quê? Preservar a vida humana. Vejam, o texto condena o quê? A escravidão, a tortura, defende o asilo para indivíduos perseguidos, no caso os imigrantes, nós observamos diariamente, quase que diariamente, nos noticiários, pessoas que saem de suas terras por uma questão de perseguição política, religiosa. Então aqui, mais uma vez, escravidão, tortura, defende o asilo, certo? A pessoas perseguidas, o direito à educação gratuita, a liberdade de reunir, a liberdade religiosa, a propriedade privada e agora o mais importante, o documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse documento proclama a seguinte questão: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Mais uma vez, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eu acho que esta frase, que essa defesa, por si só, ela já fala muito. Nem há necessidade de muita explicação. Todo ser humano nasce livre e nasce com direitos. Vamos adiante. E esses direitos, nós temos o seguinte, sem distinção alguma, não pode haver distinção alguma, certo? De etnia, de cor, sexo, língua, religião, opinião política e outra, de origem nacional, social, se o ser humano nasceu pobre ou rico, todos são iguais, sem exceção. Foi aprovado, historicamente, o documento foi aprovado na terceira sessão da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, que na época continha 58 países. Entre eles, votaram nesta sessão 48 países e foi unânime. Os 48 países que estavam presentes na organização votaram a favor pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, não sendo repetitivo e sendo ao mesmo tempo pela questão da necessidade, o que é dignidade humana, respeito, liberdade, os direitos básicos do ser humano.
Esses direitos asseguram o ser humano a ser humano em sua plenitude e plenitude de direitos. E é importante observar, salientar, como falei agora há pouco, todos nascem livres, todos nascem com direitos, certo? Vamos adiante. Nós temos na tela a imagem justamente no dia em que foi aprovada essa lei. Aliás, esse documento. Então vejam só, a Organização das Nações Unidas. Lembrem-se, aliás, que foi preciso, a questão da barbárie, ver a barbárie que houve na Segunda Guerra Mundial, para que as grandes autoridades observassem a necessidade da preservação da vida e da dignidade humana. Nós temos aqui o preâmbulo, o início do documento, dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Escutem só. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Liberdade, justiça e paz no mundo. O documento preserva. Logo no início, logo no seu preâmbulo, ele já fala em liberdade, justiça, paz, tudo isso pela dignidade humana. Mais uma vez eu trouxe aqui imagens atuais, são imagens que nos repontam ao ano 2019, no ano passado. Vejam só, de pessoas perseguidas, provavelmente pela questão da sua religião, da sua etnia, da perseguição. Então são imagens também que novamente nos convidam a refletir sobre a necessidade do respeito à pessoa humana. Nós temos o seguinte, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, olha aí, a lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Ou seja, os direitos asseguram o homem a ser homem em sua plenitude, homem, mulher em sua plenitude, sem que eles precisem lutar pelos direitos, porque há uma lei, há um direito a ter direito. Lembram do nosso início? E quando eu falei que o direito é o direito a ter direito. Segundo ponto, considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Eu gostaria de refletir sobre isso aqui, juntamente com vocês. O desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Lembrar que as nações, que os povos pensam diferentes, as pessoas pensam diferentes. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai promover o quê? O desenvolvimento amistoso das relações das nações do mundo. Vamos ver aqui o que é que diz o artigo. Escolhi aqui alguns artigos desse documento para que nós possamos refletir um pouco sobre essa questão da dignidade humana. Vejam só, artigo 1. O primeiro artigo, ele diz: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu acho que já dá para observar mais uma vez a ideia, a palavra nascer livre, nascer com direito a ter direito, a dignidade humana. Nós já observamos que é um documento que fala muito sobre isso, que vai assegurar a dignidade. Aliás, que para assegurar a paz entre as nações, é preciso assegurar ao homem o direito de ser homem, de ser mulher, a dignidade humana. Nós temos aqui o segundo artigo. Vamos ver, vamos lá. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e a liberdade e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, sem distinção, seja de raça, sexo, língua, religião, observando sempre que há minorias, que há povos, que há pessoas que são perseguidas por professarem uma fé diferente de um grupo, diferente de uma maioria. Então, quando eu falo o quê? Que as pessoas
têm a sua dignidade e elas não podem sofrer preconceito de cor, etnia, sexo, língua, religião, opinião política ou outra de qualquer natureza, a origem nacional ou social, riqueza, nascimento. Veja só que o segundo artigo está falando o quê? Mais uma vez está ratificando, confirmando essa questão de direito a ter direito e também a liberdade religiosa, a pluralidade de fé, certo? Aqui nós temos na tela, novamente convido a vocês a observarem aqui duas situações de intolerância religiosa, certo? Nós vemos aqui duas imagens, mais uma vez, nós vemos uma pessoa sendo castigada por uma questão da sua fé, por ela representar uma minoria, e nós temos uma imagem de uma cidadã brasileira que professa uma religião de matriz africana, que teve o seu templo, o seu terreiro, o seu local de oração destruído. Então você vê justamente que são cenas de intolerância. Outro ponto importante é o seguinte: grande parte dos conflitos mundiais tem origem a partir de questões religiosas. Como eu já falei a vocês, existem povos, pessoas que sofrem a perseguição por professarem uma fé diferente. Mas é bom ressaltar, destacar o seguinte ponto. Vejam só, existem fatores políticos, muitas vezes, por detrás dessa perseguição. Vejam só, é bom ressaltar que existem fatores de caráter político, econômico, territorial, geopolítico, entre outros, que muitas vezes estão na base dessa perseguição religiosa. Mas, ratifico, volto aqui, lembro a vocês que existem, claro, vários grupos religiosos que são perseguidos por serem considerados minorias em seus países, suas localidades, etc. Nós temos aqui, mais uma vez, convido a olhar para a tela, duas cenas, duas imagens de intolerância religiosa. Vemos uma, certo, da Idade Média e uma bem atual, dos nossos dias, uma perseguição, certo, um grupo armado que vai atacar justamente as minorias. Então convido a refletir sobre essas duas imagens, essas duas cenas. Aqui nós temos, outra vez, uma imagem interessante, um desenho interessante, que está mostrando o quê? A pluralidade. Está mostrando o quê? A viver compartilhando, a convivência humana. Lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos luta para promover a paz entre as nações, certo? O respeito ao outro, o respeito também à questão da liberdade religiosa. Nesta imagem, nós temos pessoas representadas aí, um desenho de pessoas que professam religiões, fé, filosofia de vida diferentes, mas estão em harmonia, por todas elas pertencerem a uma única família, a família humana, certo? E aqui nós temos, olhem só essa imagem novamente, nós temos símbolos religiosos de várias religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, etc. E no centro nós temos sem ódio, conviver respeitando a pluralidade, conviver respeitando o outro, certo? Ele professa uma fé diferente de mim, mas ele tem a sua dignidade, o direito a ter direito, o direito de professar sua religião. Vamos lá aqui. Quando falamos em uma sociedade mais justa e igualitária, quando falamos em democracia, governo do povo, para o povo e com o povo, não temos como ignorar o livre exercício da crença de cada cidadão. Vejam só aqui, justamente isso está confirmando essa imagem anterior. O viver convivendo com a pluralidade de pensamento. Mais uma vez digo, quando falamos em democracia, não temos como ignorar o livre exercício da crença de cada cidadão. Prestem bem atenção. Mais uma vez, crença de cada cidadão, o respeito. Uma questão importante é essa aqui. A intolerância religiosa não é algo que atinge apenas uma religião. Isso é fato. O que acontece é que aqui, o nosso país e no mundo, não só acontece aqui no nosso país, e sim no mundo,
a intolerância religiosa. As religiões, um exemplo, de matrizes africanas, denominadas afro-brasileiras, entre elas a Umbanda e o Candomblé, são exemplos de religiões que sofrem perseguição. Nesse segundo ponto, eu coloquei o seguinte: aqui no Brasil, aqui em nosso país, eu estou citando duas religiões, eu poderia citar outras, muitas outras, mas eu coloquei dois exemplos aqui. Esses dois exemplos são exemplos de religiões, certo? Que são perseguidas. Então é importante salientar que essa questão da perseguição religiosa não se dá apenas lá fora, lá em outros países. Aqui também em nosso país, nós encontramos a perseguição, a intolerância, a questão de não aceitar a religião do outro. Então é importante, não só acontece ali não, acontece aqui em nosso país. E eu repito o segundo ponto: as religiões de matrizes africanas é um exemplo, certo? São exemplos de religiões que sofrem perseguição. E aqui, mais uma vez, eu retorno, trago aquela cena, certo? Desta cidadã que professa uma religião de matriz africana, que teve o seu templo, o seu terreiro, o seu local de oração, de culto, destruído, certo? Por pessoas intolerantes. E nós lembramos que a própria palavra religião significa ligar o homem a uma divindade ou à divindade. Então, por que o ódio? Então, sem o ódio, então pluralidade. Então, eu acho que neste ponto aqui, nós podemos traçar uma ponte entre a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a questão da religião. Lembre-se, o direito de professar sua fé, a liberdade religiosa. Dessa forma, entendemos que a intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade, olha a palavra vontade, em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. Nesse ponto aqui, eu observo o seguinte, prestem bem atenção: a intolerância descreve a vontade, muitas vezes, do ser, da pessoa, do local, não aceitar o outro, os outros, certo? Por eles professarem uma fé diferente da nossa. Isso é intolerância. Pode-se construir, na verdade, um muro. Não se aceita, esse muro aí é uma metáfora, eu não aceito o outro, eu não quero dialogar com o outro, muitas vezes até o ódio, pela questão de o outro professar uma fé diferente da minha, certo? Vamos lá aqui. Aqui nós temos o seguinte: com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, é verificado um crescimento da intolerância, tendo sido criado até mesmo um dia nacional, preste bem atenção, de combate à intolerância religiosa, por meio de uma lei. Vejam só, minha gente, aqui no Brasil, o aumento da intolerância religiosa gerou até a criação de um dia para refletirmos contra a intolerância religiosa. Qual é o dia? 21 de janeiro. O dia 21 de janeiro é um dia em que o Brasil comemora a luta contra a intolerância religiosa. E isso está na lei. Veja só, por meio da lei 11.635. Essa lei foi promulgada no dia 27 de dezembro de 2007. Então, desde o ano de 2007, nós temos uma lei, um dia, certo? Uma lei que mostra um dia para nós comemorarmos, certo? A luta contra a intolerância religiosa. Lembrar que esse dia foi constituído, foi instaurado, foi colocado em vigor justamente pelo aumento da intolerância religiosa em nosso país. Isso foi o reconhecimento do próprio Estado brasileiro da existência do problema em nosso país. Então, o que aconteceu é o seguinte: o país percebeu, pela crescente intolerância de alguns grupos, foi preciso trazer uma data, certo? Instaurar uma data para meditar contra a intolerância religiosa. Novamente convido vocês a olharem a tela. Nós temos aí o quê? Religiões, certo? Nós temos religiões que sofreram e que sofrem, certo? Sofreram ou sofrem
ao longo do tempo, certo? De épocas, certo? Sofreram contra a intolerância religiosa. Esses membros, eles têm o direito de quê? Professarem, aliás, a sua fé. Vários países ao redor do mundo incluíram cláusulas nas suas constituições, proibindo expressamente a promoção ou a prática de certos atos de intolerância religiosa ou de favorecimento religioso dentro de suas fronteiras. Vamos esmiuçar isso um pouco. Vários países do mundo se inspiraram na Declaração Universal dos Direitos Humanos para criarem leis em seus próprios territórios, essas leis para consolidar o quê? O direito à dignidade humana de cada ser humano professar a sua fé. Então será crime em vários países a intolerância religiosa. Então esses países, certo? Democráticos, muitos países, aliás, eles lutam, certo? Basearam na Declaração Universal dos Direitos Humanos para quê? Para protegerem seus fiéis, aliás, seus cidadãos, de professarem a sua fé, a sua dignidade. Mais uma vez eu trago aqui uma imagem de uma intolerância religiosa ocorrida aqui em nosso país, certo? De pessoas que invadiram uma igreja católica e destruíram os símbolos dessa igreja. Mais uma vez eu trago aqui uma imagem de uma intolerância religiosa. É sempre bom, importante, salientar a seguinte questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que, nesse documento, certo, universal, ele vai promover, está lutando contra a falta de dignidade humana. E a própria questão religiosa está no âmago, na essência da dignidade humana. Lembrar mais uma vez que direitos humanos, a sua crença, veja, direitos humanos, e é o direito a ter a sua crença, a liberdade humana, a dignidade humana. Todo ser humano nasce livre. E eu trago para vocês perguntas reflexivas. Vamos refletir sobre. Vamos lá, vocês aí, estudantes, pensem aí em sala de aula, com seus coleguinhas, com seus amigos, com seus professores, reflitam as seguintes perguntas. Em sua comunidade, sim, na comunidade em que você mora, em sua comunidade, você encontra sinais de falta de respeito aos direitos humanos? Seria bom você elencar, certo? Será que na sua comunidade você encontra falta de respeito humano pela liberdade religiosa, o direito à escola, certo? A agressão à mulher? Então, em sua comunidade, você encontra sinais de falta de respeito à dignidade humana, os seus direitos? Segundo ponto, quais seriam as medidas para praticarmos em nossa comunidade o respeito aos direitos humanos? Quais seriam, aliás, as medidas que eu, você, podemos ter em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nossa escola, certo? Para a preservação dos direitos humanos. O terceiro ponto, qual o artigo da Declaração Universal que mais lhe chama a atenção? Eu já falei que são 30 artigos. Seria interessante em sala de aula, com os coleguinhas, com os seus parentes, familiares, você sentar e ler e estudar os direitos humanos. É importante, mas qual dos direitos humanos mais lhe chama a atenção? Tanto pela necessidade de colocar em prática ou pelo interesse de estudar mais. Você conhece a Declaração dos Direitos Humanos? Certo? É um documento que está acessível na internet. Outro ponto aqui. Em sua comunidade você encontra cenas de intolerância? Em sua escola você encontra cenas de intolerância? Será? Outro ponto, será que nós somos intolerantes? Qual o ponto em que nós temos intolerância com o outro? É bom refletir. E aqui nós temos a seguinte questão. Em síntese, como afirma o artigo número 7, sétimo artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. A liberdade religiosa também está no âmago, quer dizer, na essência dos direitos do homem, ou seja,
professar sua fé sem restrição ou perseguição. Vamos fazer uma síntese agora, geral, daquilo que nós debatemos, conversamos hoje. É importante salientar direitos humanos, o direito a ter direito, a dignidade. Nós vimos aqui, rapidamente, vários direitos, certo? E várias necessidades para respeitar. Não podemos ter distinção de sexo, né? A questão de sexo, de religião, certo? De etnia, de língua, nacionalidade, não podemos perseguir. Então vamos ver, entre elas nós temos o quê? O direito a professar uma fé. Então, a relação entre direito humano e também a liberdade religiosa está bem atrelada. Outra questão importante, você conhece, ou vocês conhecem, aliás, pessoas que são perseguidas por professarem uma fé diferente? Vamos refletir, certo? Lembrar que esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele busca o quê? Em síntese, ele busca a convivência harmoniosa entre as pessoas, porque todos nós pertencemos a uma única família, a família humana, certo? Então eu acho que hoje fizemos aqui uma reflexão, dignidade, direito humano, liberdade religiosa, a liberdade de poder professar uma fé, a barbárie da Segunda Guerra Mundial, trouxe a reflexão para a constituição de um documento importante para a preservação da dignidade e da harmonia entre os povos. Reflitam sobre as perguntas. Será que nós temos intolerância a algo? Será? Então, minha gente, um forte abraço e lembre-se, certo? Fique conosco, um forte abraço do professor Robson. E é importante salientar o direito, a liberdade, a dignidade humana e poder preservar a sua fé com segurança. Forte abraço, professor Robson, e fique aqui conosco, no EducaPE.